Oi, pessoal. Olha, vou falar todos os pontos positivos e negativos de fazer esse projeto. Eu aproveitei alguns cabos de vassoura e algumas madeiras que eu tinha de uma cadeira espreguiçadeira que quebrou. Medi, cortei com 45 centímetros e aí começa o erro. Eu usei essa vasilha de cloro que ficou excelente para o tamanho do banco, eu gostei, mas eu botei muito pouco óleo e depois para tirar eu tive que usar ferramenta que danificou bastante o meu projeto. Eu misturei o gesso direto com água, também não aconselho. Eu acho que o ideal é que eu misture em um outro recipiente. Eu botei aí equivalente aos 2 quilos de gesso para 1 litro e pouco de água, mas você vai sentir, né, a textura, porque seca muito rápido o gesso, né? E eu aconselho você a fazer a mistura do gesso e colocar na vasilha, que é o molde, no caso aí seria o balde de cloro, e daí, e quando começar a endurecer um pouquinho, colocar as madeiras. Eu usei esse aí também como molde, que é aquele banco que ficou um pouco maior, e vocês estão vendo aí, já de cara dá pra ver o meu erro, né? Pouco óleo, já dava pra ver que estava grudando, eu quase danifiquei essa peça para tirar. E aconteceu dele ficar fino, né? E ficou meio torto. Olha a dificuldade, que você não tem ideia, eu levei muito tempo para tirar. E daí eu precisei lixar, porque estava com tinham muitas partes tortas, o que não há necessidade se você fizer com bastante óleo o seu molde. E aquela espessura do banco menor, que eu usei a vasilha de cloro, eu achei ideal. Esse aí ficou tão torto, gente, ele acabou, eu não sei se por ele ter ficado fino, eu enfiei muita madeira, ele acabou quase vazando do outro lado. Depois eu preenchi, você vai ver aí numa imagem, olha, eu preenchi com um pouco de gesso. E também achei que o pé ficou bambo, e por baixo depois eu preenchi com gesso. Usei a lixadeira elétrica, que é uma poeira absurda, é gesso, né? E meu banco ficou torto, eu precisei, usando a serra tico-tico, acertar ele. Fiz isso aí depois mais 2 vezes, até ele ficar realmente... Eu usando aquele aparelho, qual o nome daquele aparelho? É nível, né, amor? Que bota... Não? É plana? Não, nível. Acho que é nível, né? Nível. Que você coloca para ver se tá certinho. Aí, olha, eu coloquei mais gesso embaixo e realmente seca bem rápido e funcionou. Eu acho que até que dá para sentar nesse banco, mas não é a minha intenção. A intenção é que ele sirva como apoio de vaso, de copo, enfim. O resultado no final, gente, eu acho que vocês viram aí, ficou bem legal. Importante você ver a posição dos pés. Você está vendo que você vai botar de dentro, né? Esticando eles para fora, 3 pezinhos. Aproveitei que eu estava mexendo no verniz, que eu envernizei os pés para envernizar a cadeira. Lembra a cadeira, o último projeto que a gente fez juntos? A cera, quando chove, acabou manchando um pouco. Então eu inverti, lixei um pouquinho ela e aproveitei para passar verniz. Bom, o verniz está aí aparecendo na tela, é da Sherwin Williams. É um verniz para linha interior, para linha madeira interior. Ele fica a cor da madeira natural, eu gostei muito. E eu preferi muito, gente, o que tá só com verniz do que o que eu usei a tinta na base. Que eu botei primeiro a chalk paint, aquela tinta que a gente aprendeu a fazer na live, fizemos junta de bicarbonato. Quando ela secou, eu dei uma lixada e depois pintei com a PVA. E o resto da madeira que ficou de fora eu passei verniz. Só que eu ainda estou pensando, depois que eu finalizei esse vídeo, em pintar com a própria cor da base, que foi o camurça. Então amanhã provavelmente eu vou fazer essa alteração na cor dos pés, para dar uma harmonia, que eu achei que ficou meio misturado, o pé branco com a base camurça. Enfim, amanhã eu vou ver isso. Então, em um banco, eu pintei com a cor ferrugem, que é uma cor que eu tinha aqui há muito tempo, de uma aula de artesanato. E o outro banco eu pintei com a cor camurça.
Eu não aconselho, você espera secar uma demão para passar uma segunda demão, 2 demãos são suficientes. É necessário, no meu caso, pintar embaixo também, porque senão de longe, quando você olha, dá para ver que não foi pintado, então você tem que pintar também a parte de baixo. E e para colar o tecido, no caso, você vai ver que eu recortei direitinho a mandala que eu usei. Você vai colar e não vai tirar mais. Eu, depois que estava pronto, o que eu pintei de tinta ferrugem, que é esse aí que eu estou mexendo agora, eu optei por passar um verniz por cima da tinta. Gostei demais do resultado. E no bege eu não fiz, no camurça, né? Porque vai ficar numa área que é coberta. Mas o que eu pintei de ferrugem eu vou botar na área descoberta. Então, os testes aí, com o tempo eu vou falando para vocês o resultado, como é que ficou. Bom, essa é a mandala que eu falei para vocês, é tecido adesivo. Aí eu recortei, tá vendo? Eu tirei toda a beirada, porque para colocar no banco, ela quadrado, a não ser que eu tivesse um banco quadrado, né? Aí eu recortei, colei só a parte da mandala mesmo em si. Tem um dos adesivos que eu comprei que não dá para fazer isso, que ela tem os detalhes. Eu vou fazer um projeto futuro com ele, aí vocês vão ver. Mas, gente, eu amei o resultado. E nesse vermelhinho, depois eu acabei colocando verniz por cima. Eu vou mostrar para vocês numa imagem aí como ele ficou antes e como ficou depois com o verniz. Bem simples, depois é só tirar o adesivo e colar. Ela fixou bem. Agora, com o tempo, eu vou falar para vocês, olha, ficou super bom. Gente, tá vendo aquele verde ali? Foi uma das bobagens que eu fiz, porque eu passei aquele verde por cima que eu fiquei numa dúvida da cor, só que eu devia ter testado em outro local, né? Resultado depois, para pintar o camurça de novo, isso me deu um trabalho, gente. Olha lá, ó, colocando o adesivo e pronto. Aí foi o que eu falei para vocês, que eu acabei passando uma camada de verniz por cima. Depois que você passa o verniz, ele fica um pouquinho áspero, então eu vou passar ainda, não passei porque eu esperei secar, uma lixa fininha e vou dar uma segunda camada de verniz. Bom, gente, esse é o projeto. Esse banco vermelhinho, eu não sei se ele ficou muito firme para sentar, mas o outro eu digo a vocês que daria para sentar sim. Eu pretendo botar com um vaso de planta, alguma coisa, se bem que dá até pena, porque ficou lindo demais, né? Mas eu espero que vocês gostem das dicas que eu dei. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar pelo direct. E qualquer dúvida, vocês me falem, me perguntem, me chamem, que eu podendo, eu ajudo. Eu mostrei para vocês meus erros e eu espero que de vocês fique maravilhoso. Capricha no óleo, faz a massa numa vasilha velha, no balde velho, fora, se bem que não estraga, depois é só raspar, o gesso sai, e aí você joga na sua forma. Quando está um pouquinho endurecendo, você bota os paus e pronto, espera secar umas 4 horas. 4 horas ele já está bem legal, mas pode deixar de um dia para o outro para desenformar, caso você queira. E aí, se ele estiver com bastante óleo, ele vai desenformar bem fácil. Não vai acontecer o trabalho que eu tive. Aí é só pintar e pronto.
Bom, pessoal, esse cantinho aí especial ganhou uma luminária que papai tinha me dado, estava lá na churrasqueira e eu trouxe para ir, e a fonte saiu, porque o Feng Shui diz que não é interessante termos fonte atrás da casa, fonte de água. Então eu decidi tirar e ela vai para um projeto lá da área do café, que é o nosso próximo projeto. Ele está em obra, está em reforma, não, eu só vou mexer nos detalhes. E aí a cadeira agora com verniz, né, que foi o nosso projeto anterior. Lembra que ela estava na cera e eu optei por tirar a cera, dei uma leve lixada e passei verniz. Então esse cantinho aí vai receber agora a fonte, talvez o banquinho. Vamos ver como é que vai ficar. No próximo vídeo a gente vai mexer nesse cantinho aí. Eu espero vocês, muita paz, gratidão. E o adesivo eu comprei na loja Caçula, caso você queira comprar também.